Também para mim é uma realização fazer essa apresentação. Professor Gutierrez Siqueira, Gutierrez Fernandes Siqueira, aqui do lado, para a filmagem pegar nós dois, não sei se vai ter outra oportunidade. Casado com nossa irmã Eduarda, que está ali acompanhando, com a digníssima. Membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo. Professor, hoje é uma das maiores autoridades na teologia pentecostal, tá bom? Escritor, depois ele vai falar aqui nos materiais dele. Eu tive a oportunidade de ouvir alguns podcasts, você falando assim, ficou para mim muito marcado, forma, a sua reflexão, a profundidade, a segurança como fazer a exposição, e isso me cativou, me levou a entrar em contato com ele, né? E para nós, Gutierrez, com toda a sinceridade, é um prazer receber aqui na nossa congregação, nossa humilde congregação. E aqui na nossa humilde congregação vai virar esse casal. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como eu disse, já venho falando, o formato talvez seja um pouquinho diferente. O formato vai ter a oportunidade de fazer a exposição, tá bom? No tema que a ele foi proposto, tá? Que é o movimento pentecostal no Brasil. E depois disso, eu disse a ele, há possibilidade de abrirmos uma janelinha, se alguém tiver dúvida, apesar de ele ser muito claro, vocês vão ver só o que eu estou dizendo. Segura aí, tem possibilidade de alguém interagir, interagir com alguma pergunta, com temas, então, tá bom, meus irmãos? Então, com carinho, professor Gutierrez Siqueira. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos ler dos versículos 24 até o versículo 29. Números 11, 24 a 29. Quantos irmãos acham? Quero já agradecer aqui o convite do irmão Marcelino, o pastor também, por ceder o púlpito, estando aqui primeira vez na Madureira, aqui nesta congregação. Que Deus abençoe a todos vocês por esse trabalho. Já tiveram aqui o Elias Soares, o Marcelo Oliveira. Então eu sei que vocês aprenderam bastante. Vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Números 11, 24 diz assim: E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés foi proibido. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Amém. Pode sentar, irmãos. Quando nós falamos do movimento pentecostal no Brasil, estamos falando da maior igreja pentecostal do mundo, pelo menos até onde se sabe. Quando a gente fala do Brasil, o Brasil possivelmente é o maior país, pelo menos dos países que tem censo religioso. O Brasil tem uma população pentecostal enorme. Basicamente hoje
mais de 30% da população brasileira é evangélica e a maioria dessa população é pentecostal ou carismática. Eu falo que possivelmente, porque há algumas dúvidas em relação a outros países que não divulgam estatísticas como essa, como é o caso da China, por exemplo. Possivelmente a China tem um número muito grande de cristãos pentecostais, mas eles não são contados pelo governo chinês, então não há como saber o tamanho exato dessa igreja, mas se estima também que é uma igreja muito grande, até porque tudo na China tem um número proporcionalmente bem alto. E o pentecostalismo no Brasil, ele se inicia ali em 1910, aqui no Brás, aqui em São Paulo, pela Congregação Cristã do Brasil, fundada por um pastor italiano chamado Luigi Francescon. O Luigi Francescon iniciou um trabalho pentecostal entre imigrantes italianos, por isso que nasceu ali no Brás, e nasceu a igreja que nós conhecemos hoje, uma igreja Congregação Cristã do Brasil. Uma curiosidade, que o Luigi Francescon, ele fundou a Assembleia de Deus na Itália e fundou também a Assembleia de Deus da Argentina. Então ele fundou a Assembleia de Deus em 2 países, a Itália e a Argentina, mas aqui no Brasil ele foi o fundador da Congregação Cristã do Brasil, que no primeiro momento tinha um foco na população italiana que aqui vivia. A Assembleia de Deus, ela nasce um ano depois, em 1911, lá em Belém do Pará. E ali em Belém do Pará, ela inicia primeiramente entre batistas. Os batistas que ali habitavam na primeira igreja batista de Belém do Pará, eles recebem os missionários Daniel Berg e Bruna Bigli, que eram batistas, que vieram como batistas. Eles eram batistas na Suécia, quando foram morar nos Estados Unidos continuaram sendo batistas, e quando vieram ao Brasil foram para a igreja batista. Até que quando eles começaram a pregar a respeito do batismo do Espírito Santo, houve ali, é claro, uma divisão. Alguns não aceitaram, eles acabaram sendo expulsos da igreja, e por isso mesmo eles montaram uma igreja nova, e essa igreja nova tinha como nome Missão da Fé Apostólica. Isso em 1911. O nome Assembleia de Deus só vai surgir em 1918. Para vocês terem ideia, demorou um tempo até que o Daniel Berg e o Bruna Bigli mudasse o nome de Missão da Fé Apostólica para a Assembleia de Deus. Por que eles mudaram para a Assembleia de Deus? Porque em 1916, 2 anos antes, a Assembleia de Deus como denominação nascia nos Estados Unidos, e eles acharam por bem fazer essa vinculação, pelo menos pelo nome. Não era uma vinculação formal, mas havia uma vinculação ali pelo nome. E a Assembleia de Deus, ela acabou se tornando a principal igreja pentecostal do Brasil. É assim até hoje, é assim por ser grande, por estar em todo lugar. Eu sempre lembro, é bem curioso, os assembleanos gostavam de falar ali na década de 90 que onde havia uma agência do Bradesco, onde havia a máquina Singer, que era uma máquina de costura, havia também uma Assembleia de Deus, porque em todo lugar havia essa máquina, em todo lugar havia uma agência do Bradesco. E aí, lá na Copa do Mundo, em 2014, teve um comercial, se eu não me engano, da Brahma, e o comercial daquela cerveja, ela queria mostrar que estava em todos os lugares do Brasil, todos os lugares. E aí o comercial começou a gravar um vilarejo no meio da Amazônia, no meio do nada. E lá tinha um bar que tinha essa cerveja. O engraçado é que quando a câmera passa para gravar o bar, há uma Assembleia de Deus do lado. Então também a Assembleia de Deus, ela está mais presente do que esses bares e essas marcas aí que a gente conhece no Brasil. E aí o movimento pentecostal no Brasil, ele se espalha no primeiro momento pelas Assembleias de Deus, no segundo momento vem a Igreja do Evangelho Quadrangular, que ela chega aqui na década de 40, vem vindo diretamente dos Estados Unidos. Mas a Assembleia de Deus, ela foi um caso bem curioso, porque todas as igrejas evangélicas que tinham chegado no Brasil um pouco antes, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, a Igreja Congregacional, todas as igrejas tradicionais que chegaram antes, os anglicanos, os luteranos no sul,
No primeiro momento, a liderança dessas igrejas, por muito tempo, permaneceu sendo de missionários estrangeiros. Eles não cediam o espaço de liderança para os brasileiros. Isso foi bem diferente da Assembleia de Deus. A primeira geração de liderança das Assembleias de Deus no Brasil era basicamente estrangeira. Era basicamente da Suécia, alguns finlandeses e alguns também oriundos ali de outros países da Europa. Mas, logo, muito cedo, os suecos cederam espaço para que os próprios brasileiros se tornassem pastores e missionários. E aí, a Assembleia de Deus no Brasil, ela foi se expandindo por meio de missionários brasileiros mesmo. É claro, houve a presença importante de estrangeiros aqui. Por exemplo, a Assembleia de Deus em São Paulo foi fundada pelo sueco Daniel Beck, mas a boa parte das Assembleias de Deus por todo o país foram fundadas por brasileiros mesmo. Isso é um ponto curioso, porque logo a Assembleia de Deus se tornou uma igreja bem brasileira. Eu costumo falar que a igreja Assembleia de Deus é a igreja mais brasileira que existe, para o bem e para o mal. A gente tem umas manias bem brasileiras, manias boas. Por exemplo, nós somos uma igreja muito festiva. A Assembleia não gosta de festa, porque o brasileiro gosta de festa, né? Isso é bom, é um lado bom. A gente tem essa ânsia da comunidade de ter assim, cada um leva um prato, cada um faz uma coisa, tem um que leva o prato, tem outro que leva embora, né, para casa, mas cada um vai ajudando da forma que pode, né? Um trazendo e outro comendo, mas cada um colaborando. Isso é um lado bom, é parte da nossa brasilidade. O brasileiro é assim, ele gosta de fazer festa, ele gosta de que essas festas sejam sempre um ajudando o outro. Ao mesmo tempo, a gente tem umas manias bem brasileiras que são ruins, né? A gente tem uma igreja que às vezes, muitas vezes, é excessivamente hierárquica, tem aquele problema assim. Eu estava falando isso hoje na escola dominical de manhã. Às vezes tem culto que parece reunião do Congresso Nacional. O cara, em vez de pregar, ele passa meia hora muitas vezes falando de si, dos outros, e não fala do objetivo ali, que é a palavra, e essas coisas assim, que é bem brasileiro, a gente gosta de florear as coisas. E aí, a Assembleia de Deus cresceu e está aqui. Vocês são do Ministério de Madureira, que é o segundo maior ministério das Assembleias de Deus, e é uma bênção estar no movimento pentecostal. Mas esse movimento pentecostal, e como sendo um culto de domingo, não poderia ficar apenas aqui na história. Eu quero falar do fundamento bíblico do nosso pentecostalismo. E eu li Números 11. Por que eu li Números 11? Se você ouvir muitos cristãos tradicionais, eles vão acusar os pentecostais de se basearem excessivamente em Atos. Em primeiro lugar, isso não é um problema. Não é um problema, porque Atos é a palavra de Deus. Então, se a gente só se baseasse em Atos, ainda assim não seria um problema. Só que isso não é verdade. A base bíblica para a nossa crença pentecostal, ela está permeada em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Por isso que eu comecei lendo aqui com vocês Números capítulo 11. Por quê? Números capítulo 11 tem o primeiro Pentecostes da Bíblia. Aqui nós temos o primeiro Pentecostes da Bíblia. E é muito semelhante ao Pentecostes que acontece em Atos capítulo 2. Observe comigo e mantenha a sua Bíblia aberta. O versículo 24 do capítulo 11 diz que saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. Observe aqui. Por que Moisés fez isso? Moisés está com o povo no deserto. Lidar com pessoas no deserto nunca foi fácil. Para Moisés não foi fácil, porque o povo reclamava muito. O povo, ele estava reclamando tanto, que eles estavam dizendo o seguinte: estamos com saudade da cebola do Egito. Eram pessoas que
que estavam recebendo o maná do céu, estavam todo dia sendo alimentadas de maneira sobrenatural por Deus, mas agora estão aqui com saudade do Egito. O Egito que batia neles, que massacrava eles, que os escravizava e que dava como recompensa uma mera cebola. Mas aí o povo está com saudade da cebola. O ser humano, ele tem muito isso. O ser humano, ele é sempre insatisfeito. Por mais que ele esteja na bonança, e o povo de Israel agora estava na bonança, eles não precisavam nem trabalhar para se alimentar. O alimento nascia de maneira natural nas suas mesas, mas eles estavam reclamando. E aí, nessa reclamação sem fim, Moisés ele pensa em desistir. Ele quer jogar a toalha, ele não aguenta mais o povo de Israel. E Deus fala a Moisés: calma, eu vou levantar 70 homens para auxiliar você. E aí, Moisés, ele cumprindo aquilo que Deus havia ordenado, ele organizou os 70 homens ao redor da tenda, do tabernáculo. Lembrando, havia o tabernáculo ali no deserto, e aquele tabernáculo era óbvio, mas ele estava naquele momento parado em algum lugar. E aí Moisés colocou os 70 homens ali ao redor do tabernáculo. E diz o texto: e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem. Que nuvem é essa? A nuvem que acompanhava o tabernáculo. Durante o dia, uma nuvem acompanhava o tabernáculo, e durante a noite, uma chama de fogo acompanhava aquele tabernáculo. O Senhor desceu na nuvem, e aí diz o texto que, tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Olha a imagem aqui. Até aqui, quem estava sendo profeta do Senhor em Israel era Moisés. A partir desse momento, Deus, ele tira do espírito que está sobre Moisés, da unção que está sobre ele, e distribui sobre os 70 anciãos. A ideia aqui, irmãos, não é que Moisés deixou de ter o Espírito Santo. A ideia aqui é que a vocação profética que Moisés tinha agora foi distribuída para 70 anciãos. A primeira lição que nós aprendemos aqui é a seguinte, e observe isso é uma verdade para a gente ainda hoje: Deus é capaz de distribuir várias chamadas, várias vocações, e essas vocações não anulam a sua vocação. Entendeu isso? Há pessoas que são vocacionadas e que ganham determinado destaque por causa daquela vocação. Era o caso de Moisés. Moisés era o grande líder de Israel. Só que, observe bem, Moisés precisava de ajuda, Moisés precisava de companheiros, e Deus agora está designando mais pessoas vocacionadas. E aqui, irmãos, é uma lição preciosa para a gente. Deus chama mais gente, mais do que você. Você não está sozinho no trabalho do Senhor. Você não está sozinho. Nada daquela síndrome de Elias: Senhor, eu estou sozinho aqui em Israel, eu sou o único que profetiza a verdade aqui em Israel. Não, Elias. Tem mais 700 aí que não se dobraram a Baal. Tem mais gente. E aí é lindo, sabe? Eu estou tendo desde 2016 a oportunidade de viajar pelo Brasil para pregar, para transmitir a palavra. E aí, antes de viajar, antes de ter esse contato com as igrejas, às vezes você está pensando uma coisa, você está elaborando uma coisa na cabeça, você está pensando em alguns problemas que a igreja tem, e aí você pensa que é só você que está sentindo isso. Aí quando você começa a rodar por aí, você vê que Deus tem dado o mesmo incômodo para tanta gente. Deus vai falando, Deus vai mostrando, Deus vai dando o mesmo tipo de visão para tanta gente. Entenda isso. Você aqui pode, eventualmente, na sua vida, se sentir sozinho.
Mas saiba que você não está sozinho, inclusive no chamado que Deus está lhe dando. Deus levanta mais pessoas, e é exatamente isso que Deus fez com Moisés aqui. Só que, olha, o texto é claro. Quando pôs sobre aqueles 70 anciãos o Espírito Santo, o que aconteceu? Diz o texto que aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles fizeram o que, irmãos? Profetizaram. Olha que curioso. Eles começaram a profetizar. Aqui mostra que eles começaram a agir como profetas. Essa palavra, esse verbo profetizar, na língua hebraica, é um verbo que vem de uma palavra chamada nabi. Nabi é falar em nome de alguém. E aí o curioso aqui é o seguinte: muitos estudiosos do Antigo Testamento, eles entendem que aqui tem a primeira manifestação de uma espécie de falar em línguas. Por quê? Porque o texto não diz assim, o texto não está escrito assim: e profetizaram e disseram, assim diz o Senhor, e tal, e tal, e tal coisa. Não, o texto é bem seco, diz assim: e profetizaram, e depois, nunca mais. Ou seja, foi apenas um sinal que atestava que aqueles homens eram os escolhidos pelo Senhor para auxiliarem Moisés. A semelhança do que acontece com falar em línguas, que serve como um sinal indicando que aquela pessoa foi capacitada pelo Espírito Santo por meio do batismo do Espírito Santo. Aqui serviu como um sinal. O curioso é que quem levanta essa possibilidade são biblistas que nem pentecostais são. À luz do contexto, que o contexto é tão parecido aqui com Atos 2, que nós teríamos aqui uma manifestação visível. As pessoas viram: olha ali o João, olha ali o Pedro, olha ali o Bartolomeu, olha ali o fulano de tal. É aquela pessoa ali, olha, ele está agindo como profeta, ele está tendo uma manifestação profética. Deus está atestando que aquela pessoa está entre os chamados, os 70 anciãos. Então é um sinal, é uma evidência que algo estava acontecendo ali. Diz o versículo 26: porém, no arraial, ou seja, lá fora, lembra que eles estavam ali, os 70 anciãos ao redor da tenda? Lá fora, no arraial, ficaram dois de fora, Medade e Eudade. Por que eles ficaram de fora? A gente não sabe. Será que chegaram atrasados? Será que por algum motivo eles foram de alguma forma negligentes? A gente não sabe o motivo por que eles não foram. Mas observe aqui o que diz o texto, irmãos. Ainda assim, o Espírito veio sobre eles, repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda. E o quê? E profetizaram no arraial. Olha que curioso. Só que aqui, entenda bem, há uma organização, uma ordem. Moisés ordenou 70 anciãos ao redor da tenda, porque é assim que Deus me mandou fazer. De repente, duas pessoas que não estão na ordem também são cheias do Espírito Santo e começam também a profetizar. Opa! Tem coisa errada aí. Aí um menino, um moço, ele vai correndo. Ele vai lá no grupo de WhatsApp da igreja. Ele vai lá avisar: Moisés, tem dois homens lá fora que estão profetizando. O nome deles é Eudade e Medade. Eles estão lá fora profetizando. Aí Josué, olha como é a organização humana. Josué, ele ficou preocupado. Pera lá, até hoje só Moisés era profeta. Observe isso. Até hoje só Moisés é profeta. Agora Deus levanta 70 anciãos. Ok, beleza. São 70 anciãos confirmados pelo Senhor, mas que estão aqui sobre a liderança de Moisés. Agora, dois caras lá fora também profetizando. O que Josué faz? Ele vai
a Moisés como servo, e diz a palavra que Josué era servo de Moisés. E diz a palavra que ele vai a Moisés e diz: proíba! Proíba! Irmãos, isso aqui é tão presente hoje em dia também. Em que sentido? Muitas vezes a gente acha que Deus só age no nosso espaço. No nosso espaço. Deus só age no nosso organismo, na nossa organização. Se acontece alguma coisa fora do nosso espaço, nós já ficamos incomodados e dizemos: não, aquilo não é de Deus. Porque se fosse de Deus, estaria aqui na nossa organização. E se está fora da nossa organização, logo faz uma ameaça ao nosso meio. E aí, a expressão de Moisés é maravilhosa. Josué, ele pergunta a Josué: você está com ciúmes por mim? Você está com ciúmes por mim? Josué, eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Eu queria que todo Israel fosse profeta. Eu não quero só um grupo pequeno de pessoas sendo profeta, eu quero que todo Israel seja profeta. É a mesma coisa hoje, irmãos. Aqui tem lições preciosíssimas para a gente. Primeira lição: Deus opera na organização. Deus opera. Moisés era organização. Os 70 anciãos eram organização. A Assembleia de Deus, por exemplo, é uma organização. As denominações são CNPJs e são de organizações humanas, mas Deus opera lá. Aqui quebra o discurso de desigrejado. O desigrejado, ele acha que a organização humana, por ser humana, por ser muitas vezes imperfeita, porque muitas vezes não, ela é sempre imperfeita. A organização humana, ela tem muitos defeitos. A organização humana, ela é cheia de contradições. Aí o desigrejado olha a organização humana, o CNPJ, e diz: Deus não opera ali. Deus opera. Deus opera dentro das organizações humanas. Agora, tem um outro problema. É que quem está dentro da organização, ele acha que Deus só opera ali dentro. Aí Deus está mostrando aqui, ele também opera fora da organização. Vocês estão entendendo? Aqui nós temos duas lições. Deus opera dentro e fora da organização, porque o Espírito é aquele vento que sopra onde Ele quer. A gente não sabe de onde Ele vem nem para onde vai, mas a gente sabe que aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Então, dessa forma aqui, irmãos, a gente tem que entender claramente: olha, eu estou dentro de uma organização e Deus aqui opera. Mas pode ter uma igreja aqui na esquina, pode ter uma igreja na outra quadra, mas Deus também está operando e está falando ali. Entenda isso. Ah, mas ali é assim, mas ali é assado. Olha, entenda. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que Deus está além da nossa caixa. Deus está além. Deus falou com gente de maneira extraordinária na história, e muitas vezes essas pessoas eram pessoas totalmente à margem, mas Deus falou. A questão aqui que nós precisamos entender é que se hoje nós somos uma grande organização, nós já estivemos à margem também. Como eu contei aqui, a Assembleia de Deus, ela nasce porque os irmãos são expulsos da igreja batista. Nós já estivemos na posição de estar à margem, como aquele grupo que é expulso, mas que Deus estava operando ali e confirmou aquele ministério ao ponto que chegou onde chegamos. Chegou aqui onde nós chegamos. Jesus, certa vez, ele ouve João perguntando, João afirmando: Jesus, tem um rapaz ali que está expulsando demônio no teu nome. Vai lá, Jesus, e proíba. Jesus, ele está ferindo os direitos autorais aí. Só quem pode expulsar demônio é Jesus. Ou aquele grupo cercando ali Jesus, só os discípulos mais próximos. Esse era o pensamento de João. Mas o
que acontece? Jesus fala o quê? João, quem não é contra mim é por mim. Ou quem não é contra nós é por nós. Entenda isso, igreja. Quem não é contra nós é por nós. Vamos celebrar essa diversidade que o Senhor opera. Deus opera de maneira gloriosa. Quero ver outro texto com vocês, como que Deus opera de maneira gloriosa. E de maneira diversa. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 3. Olha que diz Paulo: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha os princípios aqui. Pela graça que me é dada, primeiro, tudo que você faz na igreja é graça de Deus. Tudo. Você é porteiro, você é músico, você é obreiro, você é a pessoa do lanche. Tudo que nós fazemos não é mérito nosso, não é para a nossa glória. Nós fazemos para quê? Para a glória de Deus, e fazemos por meio da graça que é dada a cada um de nós. Aí Paulo diz: diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. O que Paulo está falando? Cuidado com dois extremos, que há muito na igreja nesse ambiente pentecostal. Dois extremos. O primeiro extremo é pensar além do que convém. Ou seja, eu recebo um dom de Deus e eu acho que tenho dois. Como que acontece isso? É um clássico das igrejas pentecostais. O camarada é usado em profecia. É um profeta, usado poderosamente. Aí ele acha que é pastor. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Ele fica indignado porque não é levado ao ministério. E aí começa a montar uma congregação paralela em casa. Cuidado com esse tipo de coisa, irmãos. Cada um esteja na vocação em que foi chamado. A vocação de profetizar é diferente da vocação pastoral. É possível que alguém tenha as duas coisas? Sim, é possível. Mas muitas vezes a pessoa tem um dom e ele exagera a importância do seu próprio dom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que lembrar que a parábola dos 10 talentos. A parábola dos 10 talentos é clara que o Senhor distribui para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. O que eu aprendo com a parábola dos talentos? Em primeiro lugar, Deus é democrático na salvação, mas na distribuição de dons, Deus não faz igual. Não faz igual. Tem irmão que vai receber 5 talentos, tem irmão que vai receber 2 talentos, e tem irmão que vai receber 1 talento. Mas se eu receber 1 talento, a minha missão é multiplicar o meu talento. Assim como é a missão de quem recebeu 5 talentos, multiplicar o seu talento. Sabe aquele irmão que ele prega bem, ele canta bem, ele até tira oferta bem? É o irmão dos 5 talentos. E aí você pode olhar para uma pessoa assim e sentir até inveja. Mas é isso que Paulo está advertindo. Cuidado com o sentimento que você tem, porque cada um fique na vocação em que foi chamado, e naquela vocação que você foi chamado, faça isso com excelência. Faça isso com excelência. Se você é a pessoa que foi chamada a pregar, se foi chamada a fazer a limpeza do templo, se foi chamada a fazer o cuidado com a portaria, faça o seu melhor, faça o seu melhor. Seja uma pessoa
que esteja intensa naquilo que você faz. E aí vem uma questão que as pessoas sempre perguntam, né? Como que eu sei que talento o Senhor me deu? Como que eu sei? É muito fácil descobrir o talento que Deus te deu. Muito fácil. Sabe o talento que Deus te deu? É o seguinte: sabe aquela pessoa? Vou dar um exemplo novamente aqui da portaria. Você está aí no meio da igreja, sentado. E aí as crianças estão andando para lá e para cá, estão indo em direção à rua. E você tem incomodado. Meu Deus, parece que os porteiros não estão vendo, parece que os porteiros não estão vendo. Aquela criança vai para a rua, vai para a rua, vai para a rua. E você tem incomodado. E o vizinho do seu lado está de boa. Não está nem vendo isso. Mas você está vendo. Sabe o que é isso? É Deus te chamando para a portaria. Aquilo que te incomoda, aquilo, preste atenção, aquilo que te incomoda não é para você ficar reclamando, não. É para você fazer. Uma coisa que é bastante comum, que eu já ouvi tantas vezes, cara. Essa igreja não evangeliza. Essa igreja não tem grupo de evangelismo. O pastor não está vendo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Não está vendo. Não está vendo. Sabe por quê? Porque quem deu essa visão foi Deus a você. É para você montar o grupo de evangelismo. Deus está dando esse incômodo a você. Vai lá e faça. Eu duvido, se você vier o pastor aqui, pastor, eu posso montar um grupo de evangelismo? Ele vai dizer, não, não pode. É claro que não. Vai dizer, vai, meu filho. Deus te abençoe. E faça. Então, a ideia aqui, irmãos, é que a vocação que Deus dá à igreja, ela vai se manifestando aos poucos, nesse incômodo que você vai tendo. E aí Deus vai te dando essa luz. Mas sabe uma coisa, ninguém que está aqui me ouvindo nesta noite, ninguém aqui pode abrir a boca e dizer, eu não tenho nenhum dom da parte de Deus. Todos vocês têm. Todos. Todos. Talvez o seu dom seja intercessão. Talvez o seu dom seja dar aula na escola bíblica para crianças. Talvez o seu dom seja visitar os órfãos e as viúvas. Talvez o seu dom seja visitar presídios. Algum dom você tem. Agora, o único dom que não existe é o dom de ficar parado, sem fazer nada, sentado na igreja. Esse dom não existe. Gutierrez, qual é o meu chamado? Pergunte a si mesmo e a Deus. Qual é o incômodo que está nascendo no seu coração? Medite agora mesmo. Senhor, qual é o incômodo que está no meu coração? Alguma coisa está te incomodando. Alguma coisa Deus, o Espírito Santo, está colocando no seu coração para fazer. E sabe qual é a realidade, irmãos? É que boa parte das pessoas que muitas vezes vão todo domingo à igreja são pessoas que estão negligenciando o seu talento. Tem algumas pesquisas que indicam, realizadas nos Estados Unidos, mas não deve ser diferente aqui no Brasil, que a média de crentes que se envolvem trabalhando na igreja, com qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho na igreja, sabe qual é a média? É uma média de 10%. É uma média mega baixa. Você imagine um corpo que só funciona 10% onde ele estaria. Não deixe isso acontecer com você. Você tem um chamado de Deus. Mas sabe por que muitas vezes a gente acha que não tem chamado de Deus? É porque a gente acha que chamado de Deus tem a ver com isso aqui. Isso aqui é apenas alguns chamados de Deus. A maioria dos chamados de Deus não envolve microfone na mão. A maioria. A maioria dos chamados de Deus, talvez você não precise nunca subir a um púlpito. Mas é uma vocação igualmente importante e complementar à igreja. Vamos continuar aqui, olha o que Paulo fala. O primeiro erro, então, é pensar que tem mais dons do que realmente tem. Mas ele diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Em outras palavras, também não seja aquela pessoa que menospreza aquilo que tem. É aquela pessoa que olha
Deus me deu um talento. Não, não deu não. É a famosa falsa modéstia. Não, que isso? Não, não tenho chamado para isso não. Irmão, abraça o chamado que Deus te deu. Reconheça o chamado que o Senhor lhe deu. Negar esse chamado não é humildade. Negar esse chamado é negligência. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. E ele fala o seguinte: e tudo conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui nós temos uma medida. Esse copo está quase cheio. Ele poderia estar na metade, ele poderia estar quase raso, ou ele poderia estar raso. Isso são medidas. Deus dá os dons em medida à igreja. Algumas pessoas recebem uma medida maior, outras menores, mas todos nós recebemos alguma medida do Senhor. Amém, igreja? Amém. Você recebeu uma medida do Senhor. Não estou falando nem que foi essa noite. Foi desde a sua conversão. Às vezes Deus já deu essa medida desde o seu nascimento, mas Ele quer que você use para o benefício da igreja. Paulo continua: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função ou a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Olha que coisa linda. A gente costuma falar assim, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Eu sou membro da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, na congregação X. Aí Paulo está dizendo: nós somos membros um dos outros, no sentido do que aquilo que eu faço contribui com você, e aquilo que você faz contribui para mim. Essa é a dinâmica da igreja, é uma dinâmica de uma igreja pentecostal. E aquilo que você faz contribui para mim, aquilo que eu faço vai contribuir para você. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aí Paulo fala: se é profecia, seja segundo a medida que Deus te deu. O que Paulo quer dizer com isso? Imagine alguém que recebe o dom de profecia. Aí Deus entrega aqui uma profecia para mim. Aí, ó, essa profecia é diretamente aqui para o irmão que está aqui na frente. Aí eu entrego a profecia para ele. Aí o irmão começa a chorar, começa a se derramar. Aí vem na minha cabeça: opa, é de Deus mesmo, hein? Falou profundamente ao coração daquele irmão. Aí eu fico empolgado e entrego uma segunda, uma terceira, uma quarta profecia. A primeira era de Deus, a segunda, a terceira e a quarta já é fora da medida que Deus deu. Isso acontece. Sabe aquela necessidade? No nosso contexto pentecostal, muitas vezes há uma forçação de barra para produzir um resultado que Deus nem quer dar naquele culto. Por exemplo, tem pregadores que eles ficam muito incomodados quando a igreja está silenciosa. Eles ficam tão incomodados que eles começam a inventar pirueta. E aí começa a falar assim: oh, eu estou sentindo, igreja. Você está sentindo? Não está. Não está sentindo nada. É só para provocar um negócio assim na igreja. Eu estou sentindo, igreja. Está vindo varão de branco ali. Não. E é aquele camarada que ele só está sentindo na hora que ele pega o microfone. Porque quantas vezes você está sentado aqui no púlpito, o camarada está sentado do seu lado, boca fechada, a igreja está cantando, está uma coisa linda, e sai um glória a Deus. Mas na hora que pega o microfone, ele está sentindo. Aí vem, aí a unção desce. Por quê? Porque ele quer o alvoroço. Eu, graças a Deus, que silêncio não me incomoda. Porque dá para sentir isso, dá para sentir, tá? Quando Deus quer trazer uma palavra de reflexão, que todo mundo fique olhando para você assim, e dá para sentir também quando Deus está te direcionando para levar a igreja a um mover. Dá para sentir. Quem prega sabe o momento da diferença.
coisa é eu querer provocar um mover de Deus, porque eu acho que todo culto tem que ter um grande mover. Entenda isso. Se liberte disso, porque acaba provocando meninices no meio da igreja. Aí, irmãos, eu tenho que entender o seguinte: eu não posso ir além da medida que Deus me deu. Paulo continua: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E ele continua: o que exorta, use esse dom em exortar. Olha que coisa linda. Tem dom aqui que é sobrenatural, como o dom da profecia. Mas tem dom aqui que é um dom que tem a ver até com personalidade, como o dom de exortar. O dom de exortar aqui não é o dom de brigar com o outro, tá, irmão? Tome cuidado. O dom de brigar com o outro não existe. O exortar aqui é no sentido de encorajar, de animar as pessoas. Sabe aquela pessoa que ela sempre tem uma palavra amiga, aquela pessoa assim que sempre está para cima, você chega contando para ela um problema, ela assim sempre está ali, animada, trazendo uma mensagem de consolo? Esse é o dom. E sabe o que é maravilhoso? É que Deus dá esses dons para diferentes pessoas. Eu fico olhando um negócio assim, que o dom de encorajar, ele está muito ligado àquelas pessoas que são bons conselheiros na igreja. É o irmão mencionado aqui, um dos irmãos, não lembro qual, dizendo que para mim é um conselheiro, né? Então essa ideia, de fato, tem aqueles crentes que são conselheiros. E aí, irmãos, é o seguinte: eu não tenho nenhuma dificuldade para pregar para, sei lá, 3 mil pessoas. Já tive a oportunidade de pregar para 3 mil pessoas. Não fico nervoso. Eu tenho algo a falar, se eu tiver um púlpito para falar para 3 mil pessoas. Agora, se você vier aqui para mim no final do culto: irmão Gutierrez, quero conversar com você. Lá em casa está acontecendo isso. Lá em casa está meu marido, minha esposa, não sei o que, meu filho. Aí eu vou ouvir a sua história e vou dizer no final: é complicado, né? É complicado. Não vai sair nada assim, nada. Porque cada um na sua vocação. Tem gente que tem vocação de falar para muita gente e tem palavra para todo mundo. Agora no tete a tete ali, ó, aí já é uma outra vocação. Você tem que ir para outra pessoa, não é comigo. Tem gente que tem os dois, né? Mas eu particularmente eu não me vejo como conselheiro. Quando eu fico ouvindo essas histórias, minha família não sei o que e tal, me dê um conselho, irmão, me ilumine. Não vem nada para fora. Mas tem aquelas pessoas que são muito boas. Talvez você seja o contrário. Talvez você seja aquela pessoa que falar em público você morre de medo. Você não gosta. Mas se alguém vier falar com você e contar um problema, você tem uma palavra amiga para trazer. E olha como a igreja vai se complementando. Olha que coisa linda, né? Deus vai usando de diversas formas. Os dons são complementares. Paulo aqui fala, por exemplo, no dom de exortar, mas também fala no dom de repartir. E quem reparte passa com liberalidade. Ele fala também no dom de presidir ou administrar, faça com cuidado. E o que exercita a misericórdia com alegria. Olha que lindo também, 2 dons complementares aqui: o dom da misericórdia e o dom da administração. Aqui, ó, eu fico olhando na igreja, é o irmão da assistência social, o irmão da misericórdia, e o irmão da administração é o tesoureiro da igreja. E sabe o que é uma coisa engraçada? É que o irmão da misericórdia é o irmão do sim. Irmão, tem ajuda aí? Sim. Tem dinheiro aí? Sim. Tem cesta básica aí?Sim. O irmão da tesouraria: tem dinheiro aí? Não. Né? Tem cesta básica? Não. Tem nada. Acabou. Só tem dinheiro para pagar a conta de luz e acabou. A igreja, ela precisa dos dois. Você imagina uma igreja só com administrador? Impecável nas finanças, né?
impecável. Mas vai ter alguém morrendo de fome ali fora, e a igreja impecável deixando alguém morrendo de fome. Já pensou uma igreja só com misericordioso? Ela vai ser linda, sim, vai ajudar todo mundo, mas uma hora vai quebrar, vai falir. Temos um exemplo no Novo Testamento, a igreja de Jerusalém. O avivamento veio tão forte e veio tanto dom da misericórdia, eles venderam suas fazendas, venderam tudo. Depois Paulo precisou levantar uma oferta para ajudar a igreja de Jerusalém, porque venderam tudo, Jesus não veio, não voltou. Aí veio uma fome, aí a igreja precisou de ajuda. É bom o equilíbrio, tá, irmãos? É bom o equilíbrio. Tem muito dom complementar. Outro dom complementar que eu vejo muito na igreja é o dom de mestre e o dom de profeta. O mestre e o profeta normalmente são pregadores. Só que o pregador mestre é o pregador reflexivo, é aquele que prepara a mensagem, é aquele que medita antes de falar. O pregador profeta é o pregador enérgico, ele fala ofegante. A toda a mensagem dele parece que o mundo vai acabar amanhã. Esse é o pregador profeta. A igreja precisa dos dois. Mas assim, é muito engraçado o que acontece na igreja. O pregador profeta está pregando, aí o pregador mestre está ouvindo. Aí o pregador mestre está ouvindo assim: meu Deus do céu, o que é isso que esse cara está falando? Ele começou a legenda, ele já está em Mateus e já foi para Esther. É uma mensagem sem começo, sem meio, sem fim, não tem cabeça nenhuma, não tem lógica nenhuma. E aí o mestre está ali avaliando aquilo e vendo: meu Deus, isso está sendo gravado, isso vai para a internet, a igreja vai ser cancelada com as bobagens que esse homem está falando. Aí o pregador mestre vai pregar e o profeta vai ouvir, que é raro, e o profeta dificilmente ouve. Mas por acaso o profeta está ali ouvindo. Aí ele está pensando ali sentado no púlpito: ih, lá vem, está sono a mensagem desse cara. Olha, ele falando em grego, hebraico. Jesus está voltando e o camarada estudando grego e hebraico. Olha, perdendo tempo com estudo. Tem esses dois. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, a igreja precisa dos dois. A igreja precisa da sabedoria do mestre, e a igreja precisa da energia do profeta. Uma igreja só com mestre, e tem muitas, só com mestre tem muitas, é muito educada, teologicamente impecável, povo inteligente, mas não cresce. Não cresce. Já conheci algumas igrejas que só tinha mestre. Olha, é ali, aquilo ali, o povo vai morrendo e a igreja não cresce, e nasce algumas crianças e depois aquela igreja acaba. Mas a igreja só com profeta, essa cresce, hein? Olha, ela explode. É menino rodando para lá e para cá, é aquela animação, é sempre uma festa, né? É gente tocando pandeirinho ali e tal, o tambor, é aquela coisa. Cresce que é uma beleza. Mas, irmãos, o que sai de heresia ali das pregações. Existia aqui uma igreja aqui na Grande São Paulo, não sei se você já ouviu falar, a Igreja da Avó Rosa. A Igreja da Avó Rosa era uma igreja só com profeta. Aí a Igreja da Avó Rosa, a grande profeta era a Avó Rosa. A Avó Rosa era muito rigorosa. Dizem que ela tinha uma fita de medir a saia das irmãs. O ambiente ali era muito santo, só podia adentrar com um determinado tamanho de saia. E a Avó Rosa sempre tinha uma profecia nos cultos, até que um dia a Avó Rosa morreu. Aí o pessoal: morreu a nossa profeta, o que a gente vai fazer agora? Aí alguém chegou à conclusão: não, a Avó Rosa vai continuar a falar mesmo depois de morta. Aí nasceu a primeira igreja evangélica espírita da história. Então você tem que tomar cuidado, irmãos. Igreja só com profeta, igreja só com mestre, o equilíbrio vai nos ajudar.
O avanço da igreja pentecostal no Brasil depende desse equilíbrio. Como diz a palavra, um é administrador, o outro é profeta, o outro é exortador ou encorajador, cada um exercendo aquilo que foi chamado. Mas aí a gente precisa desse lindo equilíbrio. Amém, igreja? Temos aqui algo a oferecer ao Senhor e temos algo a oferecer à igreja. Um dos dons aqui é o dom de repartir. Olha que coisa linda. Você pode estar pensando, eu não me vejo como pregador, eu não me vejo como porteiro, eu não me vejo como professor, eu não me vejo como fazendo cantina na igreja, mas eu tenho um bom comércio que está crescendo, que está prosperando, eu tenho uma empresa que está prosperando. Olha Deus te chamando para repartir. Repartir. Você está sendo próspero. Deus está te dando mais dinheiro do que a média. Para quê? Para repartir. Então até você que não se vê fazendo nada aqui dentro, mas que tem uma vocação lá fora, e essa vocação está dando um resultado muito grande, você tem algo a contribuir aqui. Vai dar mais do que 10%. Vai dar mais do que uma oferta comum. Vai ser uma pessoa que vai fazer esse repartir com generosidade. Conta a história do fundador da Colgate, creme dental que nós usamos, lá no século XIX. Ele ficou tão rico com a fundação da Colgate, e ele era um crente muito piedoso, e ele tinha esse dom de repartir. Queria inverter o dízimo dele. Ele vivia com 10%. E vivia muito bem. E doava à igreja 90%. Então veja o dom de repartir. Olha que coisa linda. Alguém está pensando aí, esse dom aí eu quero. Senhor, me mande esse dom. Mas irmãos, a questão é, algum dom você recebeu da parte do Senhor? Eu tenho certeza que você vai sair dessa noite aqui pensando, Senhor, que dom é esse? Eu suspeito que dom é esse. Porque essa suspeita o Senhor vai colocando no nosso coração. Um último texto aqui para a gente meditar ainda a respeito desse assunto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo ainda falando a respeito dos dons espirituais. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Olha que coisa curiosa. Tem dom que não é necessário mais, e tem dom que nasceu novo na história. Vou dar um exemplo. Um dom muito mencionado na Bíblia, inclusive é citado na lista de 1 Pedro, é o dom da hospitalidade. Mas esse é um dom que hoje não é mais necessário. Era necessário naquela época. Por que eu falo que não era necessário? Porque naquela época que a Bíblia foi escrita, as pessoas viajavam ou a pé, ou a camelo, ou em um burro. E eram viagens longas, demoradas, e elas precisavam dormir na casa de alguém. Então havia a política, o costume, melhor dizendo, de hospedar alguém em casa. Era a hospitalidade. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, se alguém está viajando por aí, passa aqui em Guarulhos, tem que dormir, ele vai para onde? Ele vai para um hotel, né? Mesmo as igrejas, quando convidam alguém de outra cidade para pregar, põe aquela pessoa em um hotel. Você está entendendo? Tem dom que ele vai perdendo a utilidade, mas Deus levanta outros dons que vão ganhando novas utilidades. Por exemplo, na época que a Bíblia foi escrita, não havia trabalho de mídia, mas hoje há. Hoje tem os dons aí, o dom dos midianitas, né? O pessoal da mídia. O pessoal da mídia é bem importante. É um pessoal que está transmitindo a palavra do Senhor para mais pessoas. Então é um trabalho importantíssimo. Embora não haja nenhum versículo bíblico falando de mídia digital, que a Bíblia foi escrita há 2000 anos, a gente pode entender que Deus dá talento para as pessoas serem designers, para as pessoas lidarem com gravação, para as pessoas lidarem com a tecnologia. Então isso também é de Deus, é um dom do Senhor. Antes de ler 1 Coríntios 12,
só para vocês terem ideia, o quanto de dom, muitas vezes, vai muito além de profecia, falar em línguas. Veja comigo aqui, Êxodo capítulo 32. Olha a forma como Deus trabalha na igreja. Quando Deus levanta Moisés para construir o tabernáculo, Ele dá diversas ordens de como deve agir. E aí, Deus, Ele levanta um homem aqui. Olha aqui, capítulo 31, melhor dizendo. Êxodo capítulo 31. Olha o que diz a palavra. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o que diz o versículo 3? Eu enchi do Espírito de Deus. Parênteses aqui. Você sabia que esse homem aqui, Bezalel, é a primeira pessoa na Bíblia que a Bíblia diz que foi cheia do Espírito Santo? Bezalel. Aí você fica imaginando, a primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia, na sequência ele vai profetizar, ele vai ser usado em cura divina, ele vai ter uma visão, ele vai ter um sonho poderoso. Não. O enchido do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e todo artifício. Versículo 4: para inventar invenções. Eu acho isso maravilhoso. A primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia, Deus fez isso nela para ela inventar invenções e trabalhar em ouro, prata e cobre, em lavramento de pedras, para engastar em todo artifício de madeira, para trabalhar em todo labor. Em outras palavras, o design do tabernáculo, a pintura, porque o tabernáculo foi feito com muita coisa de qualidade, coisa fina, era joia que foi queimada e foi transformada em filamentos para fazer o pano com um detalhe limpo. O design do tabernáculo, aquele homem que trabalhou nisso, Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo para trabalhar com a beleza do tabernáculo, através da música que você faz. Mas se realmente seja uma pessoa vocacionada, entenda a sua vocação. E aí, o lindo aqui, irmãos, eu estava comentando isso ontem em outra igreja, que a gente vive uma crise de criatividade. A maior parte dos hinos que nós cantamos hoje, que são lindos, maravilhosos, são traduções. Isso está me incomodando um pouco. Embora sejam hinos maravilhosos, o que aconteceu com os cantores brasileiros que não criam mais nada? Só copiam. Só copiam. O que está acontecendo com muitos pregadores? Que eles são incapazes de produzir uma mensagem se não ficar copiando outra do YouTube. Há pessoas que copiam tanto que copiam até o momento da entonação. Agora é a hora de levantar a voz. Tome cuidado com isso. Deus quer te dar criatividade para inventar coisas novas, mas coisas boas. Não inventar invenções. Volte lá a 1 Coríntios capítulo 12, para a gente caminhar aqui ao fim. Olha o que Paulo fala. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Aí Paulo fala: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está falando aqui, irmãos? É o seguinte: crentes de Corinto, vocês sabem muito bem como era o culto romano, o culto pagão, um culto que havia manifestações espirituais intensas. Era um culto que as pessoas entravam em transe. Vocês sabem muito bem que vocês eram guiados para lá e para cá pelos ídolos mudos. E aí o culto cristão muitas vezes pode até ter uma aparência parecida com isso.
Mas eu quero dizer para vocês, crentes de Corinto, qual é a diferença? Qual é a diferença de um culto pagão para um culto cristão? A diferença é se o nome de Jesus é exaltado. Paulo está falando, se o nome de Jesus é amaldiçoado, não é o Espírito Santo. Agora, se o nome de Jesus é exaltado e é colocado como Senhor, ali há o Espírito Santo. Então a forma, irmãos, da gente avaliar o culto pentecostal não é a quantidade de decibéis, não é a quantidade de pessoas se movimentando ou deixando de movimentar. É o quanto que o Espírito, o quanto que as pessoas cheias do Espírito Santo estão exaltando a Jesus. Jesus está sendo exaltado? Ou é o pregador que está sendo exaltado? Ou é a própria igreja que está sendo exaltada? Irmão, porque não posso compreender que alguém que se diz usado pelo Espírito Santo vai colher um testemunho de alguém. E eu vi isso uma vez na TV, um camarada colhendo um testemunho de uma pessoa que supostamente foi curada, e perguntando a essa pessoa: quem curou você? Aí a pessoa, corretamente: foi Jesus. Não, deixa eu te perguntar de novo. Quem curou você? Aí a pessoa: Jesus. Não, irmã, você tem que responder que quem curou você foi Jesus, mas através do ministério de fulano de tal. Então esse tipo de coisa já não está exaltando o nome de Jesus, está exaltando o ministério do fulano de tal. Aí já não é o Espírito Santo agindo. Porque onde o mais importante, onde há a operação do Espírito Santo, é que o nome de Jesus é glorificado, é que Jesus é o centro, é que a todos nós aqui estamos para exaltar o nome de Jesus. Essa é a essência de ser pentecostal. Os pentecostais, eles têm desde o seu início um lema: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Jesus é o Rei que breve vem. Você está entendendo esse lema? Olha, é Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. É o Jesus que salva, é o Jesus que cura, é o Jesus que batiza e é o Jesus que voltará. O centro desse lema e o centro da fé pentecostal é cristocêntrico, ou seja, Jesus está no centro. Glória a Deus. E nós, como igreja pentecostal, devemos nunca esquecer desse lema. E algumas igrejas têm esquecido. É muito foco no homem, é muito foco no ministério, é muito foco nas pessoas, é muita exaltação de nome. Vamos tomar cuidado com isso, igreja. Vivemos uma cultura da ostentação, e essa cultura adentrou na igreja. Vamos expulsar esse demônio, porque isso não é de Deus. A partir do momento que eu fico ofendido porque um irmão não me chama pelo título, mas me chama de irmão, eu tenho um problema com Jesus. Sabe, esse tipo de coisa acontece. Jesus, ele era tão diferente de tudo isso, que Jesus realizava um milagre e ele dizia para a pessoa: vá embora e não conte para ninguém. O que a gente faz hoje? Se hoje aqui eu conheço um milagre que está sendo gravado, opa, a primeira coisa eu vou colocar no Instagram. Olha, uma bênção. Eu preguei, teve uma cura. E Jesus, meu filho, não conte para ninguém. Aí o que aconteceu? A pessoa saiu contando para todo mundo. Não aguentava. Mas Jesus, não conte para ninguém. Não é hora. Mas a gente gosta de mostrar. Essa cultura não é boa, igreja. Isso tem destruído muito do pentecostalismo brasileiro. É uma ostentação sem fim. E eu falo isso com muita tristeza no coração, porque eu amo ser pentecostal. Eu sou pentecostal desde os meus 11 anos, quando me converti numa Assembleia de Deus.
Eu amo, mas você vê coisas assim na mídia, na internet, que, meu Deus do céu, cadê a simplicidade do Evangelho? Para que tanta pompa? Para que tanta glória? Para que tanta coisa? Para que tanta louvação de homens? Pessoas que, quando morrerem, vão serem consumidas por vermes igual a cada um de nós, mas que são exaltados como se fossem deuses, incontestáveis. Que Deus nos livre dessa vaidade, que Deus nos livre disso, porque isso não é de Deus. E esse é o maior risco da igreja pentecostal do Brasil hoje. É uma igreja viciada no seu próprio nome. Eu não tenho orgulho de ser pentecostal. Eu não tenho orgulho. Eu tenho muita alegria de ser pentecostal. Mas eu não posso ter orgulho. O orgulho não é um sentimento bom. Eu posso ter alegria porque Deus usou o pentecostalismo para que eu conhecesse a Jesus Cristo. Mas o fim da minha vida não é ser pentecostal. O fim da minha vida é ser um servo de Jesus Cristo. Porque eu posso ser pentecostal e ir para o inferno. O fim da minha vida é ser servo de Cristo Jesus. Eu vi no final da história, no dia do juízo final, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Esse é o objetivo final da igreja. Esse é o objetivo final nosso aqui. Que possamos levantar assim a chama pentecostal. Que possamos ter alegria por essa chama. Mas nunca esquecer que o fim nosso é: alegre-se, não porque os demônios são expulsos no nome de Jesus, através da vida de vocês. Alegre-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. Esse é o motivo da nossa alegria, em nome de Jesus. A gente vai abrir aqui a sessão de perguntas, se alguém tiver. Mas, irmãos, eu trouxe os meus dois mais recentes livros, lançados pela Tomás Nelson Brasil. Um é Como Entender o Dom da Profecia Hoje. O título já fala por si, né? E o outro é o Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal. Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Não tem a ver com pneumonia, tá? Pneumatologia. Tem a ver, tá? Tem a ver. Porque pneuma no grego é espírito ou vento. E aí a pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Mas a palavra pneumonia também vem de pneuma no grego. A palavra pneu também vem de pneu. Tudo que envolve ar tem essa raiz da língua grega, tá? Meus dois livros vão estar à disposição ali no final para o irmão que quiser comprar. Deus abençoe, obrigado. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos para o final. Eu não sei se tem. Se houver, dá pelo menos duas oportunidades. Alguém que queira fazer alguma pergunta para o professor Gutierrez. Então terão só duas oportunidades. Em razão do tempo. Tem alguém? Se não, eu já vou retornar sobre... Então, tem a liberdade. Queira fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer, então parabéns, professor, Deus abençoe, porque foi um livro muito claro, né? Então ninguém está com nenhuma dúvida aqui. Claro. Quero elogiar o irmão que pegou. Pai do Senhor, eu quero elogiar o pregador, porque o que ele falou da Santa Rosa, ela é da igreja da minha cunhada, esposa do meu irmão que faleceu. E é desse jeito, ela morreu e tipo que ressuscitaram essa mulher. E a minha cunhada não lê a Bíblia, né? Minha sobrinha saiu dessa igreja. Meu irmão, ele aceitou Jesus no Belém, desviou, né? Esse que faleceu, porque ela virava a cara para ele, não deixava minhas sobrinhas falar com ele.
Presbítero Marcelino, já que a irmã Sandra entrou nesse assunto, eu vou fazer para o preletor uma pergunta, né, para ele diferenciar para a igreja a diferença entre a igreja séria e uma igreja herética. Olha, eu acho que o próprio testemunho da irmã já mostra alguns elementos. Toda igreja que é uma seita, ela sempre vai desenhar que a verdade só está nela. Então, se você sair daquele espaço, você é amaldiçoado. Uma igreja sadia permite que as pessoas saiam dela. Por quê? Porque ela sabe que ela está pregando a verdade com fidelidade e ela não precisa impor um medo para que as pessoas permaneçam ali. Então a gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo. Porque uma igreja, infelizmente, ela pode virar uma seita a partir do momento que ela começa a ser exclusivista, como é o caso da igreja da Vó Rosa. É um tipo de igreja exclusivista. Isso é um dos sinais, tá? Um outro sinal é sempre a questão também do exagero. A gente tem que tomar muito cuidado com o exagero. A Bíblia é clara que quando a gente vai apresentar um culto, Paulo fala, o culto tem que ter louvor, palavra, tem que ter profecia, os dons espirituais, mas tem que ter todos esses elementos, né? Um culto que só tem profecia, claramente vai produzir prejuízo, porque a coisa começa a ser forçada. Eu fui num casamento, nunca vou esquecer isso, num casamento de uma determinada igreja, uma congregação, e nesse casamento teve uma pregação, e nessa pregação o camarada ele só apareceu na hora de pregar, porque supostamente ele estava orando, e aí quando ele começou a pregar ele não pregou nada, e ele entregou 14 profecias em um casamento. Então assim, esse tipo de exagero é tão evidente que a gente também tem que tomar cuidado, né? É claro que a principal ferramenta para ser uma igreja saudável é aquilo que Atos 2 apresenta. É uma igreja que primeiro começa com um fundamento apostólico na doutrina dos apóstolos. A igreja precisa ser bem ensinada, tá? Mas também ter comunhão, ter o partir do pão, ter ajuda, são elementos que a igreja saudável sempre vai ter. Mas eu diria, a principal característica da igreja... Só vou contar uma história rápida aqui. Aqui na Guiana é um país que fica ao norte do Brasil, na década de 70, existiu ali um massacre do Jim Jones. O Jim Jones era uma igreja evangélica. O Jim Jones, ele era um fanático que pregava muita coisa maluca. Ele inclusive se gabava da sua performance sexual no púlpito. E as pessoas continuavam ali. Você vê que tem um nível de loucura coletiva que as pessoas vão abraçando, que mesmo ela ouvindo coisa absurda, ela continua. E aí ele começou a ser investigado pelo FBI, pela Polícia Federal dos Estados Unidos, e ele convenceu a igreja a pegar um avião e sair fugindo dos Estados Unidos. E a igreja lotou um avião e foram parar aqui em Guiana, no norte aqui da América do Sul. Lá montaram um vilarejo. E aí nesse vilarejo eles cultuavam, eles ali viviam. Quando veio um senador americano para investigar o que acontecia ali, antes do senador chegar, ele convenceu todo mundo a mostrar que tudo ali era perfeito, que havia harmonia. No primeiro momento o senador americano ficou até impressionado. Nossa, as pessoas são felizes aqui, parece tudo bonito e tal. E aí, algumas pessoas escondidas foram falar com o senador: não, aqui a coisa é opressiva, é terrível, ninguém pode contestar ele é um verdadeiro Deus aqui e tal. Pessoas arrependidas já. E pessoas começaram a chegar no senador dizendo: nos ajude a sair daqui, nos ajude a sair daqui. O que ele fez? Ele pegou uns capangas, matou o senador americano, matou os auxiliares desse senador, matou as pessoas que estavam tentando fugir com o senador. E aí, por meio do rádio que havia ali naquele vilarejo, ele tinha um megafone que tocava, que era a única fonte de informação daquele espaço. Ele convenceu as pessoas a tomarem veneno, porque elas iam habitar no céu, num outro vilarejo do céu junto com ele. Sabe o mais incrível, irmãos? Tem áudio nisso, está no YouTube, tá? Tem áudio nisso. O áudio dele falando:
Mães, não resistam, dê o remédio para sua criança, para o seu filho. E as mães envenenando os seus próprios filhos. Olha o nível do fanatismo. E aí, no total, 900 pessoas morreram. 900 pessoas. Isso é conhecido como o massacre de Jim Jones. Só para vocês verem como uma igreja doente é perigosa, né? O caso dela ali foi terrível. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante o sino, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. E quem tem ouvido, ouça. Aleluia. Deus fala de muitas maneiras no meio do povo dele. Amém, amado? Glória a Jesus. Uma bênção. Tudo aquilo que ouvimos da parte de Deus. Que possamos, a semelhança do salmista, dizer: escondi, ó Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, só nos resta fazer os avisos finais, tá bom? Terça-feira será a Escola Bíblica Dominical. Terça-feira, Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5, Pietismo, movimento chamado Pietismo, que nós somos fruto do pietismo. Não é petista não, irmão? Não é petista não. Pietismo, amém? Aleluia. Pessoas piedosas na fé, na oração, preservar a doutrina bíblica, e é um movimento chamado pietismo, amém? Vai ser uma bênção. Quem vir terça-feira vai se inteirar mais desse assunto. Glória a Deus. Terça, quarta e quinta a oração segue normalmente pela manhã. Quinta-feira, amados, quinta-feira retornamos ao trabalho de consagração na quinta-feira, e nós vamos fazer aqui, a partir de quinta-feira que vem, 8 quinta-feiras, projetando 2025. Fizemos 2023, 2024 e agora é 2025. Projetando 2025. Qual é o nome da campanha, queridos? Projetando 2025. Cada quinta-feira tem um preletor diferente, amém? Um deles está aqui no altar, mas eu não vou apresentar agora não. Quando chegar o dia dele eu apresento, amém? Sexta-feira, visita com os enfermos. Sábado, a ceia do Senhor, e nós somos às 7 horas. Que hora que é a ceia sábado, igreja? 7 da noite, amém? E os irmãos não esqueçam da campanha do Quinto. Ficamos em pé. Queridos, nós queremos agradecer, irmão. Isso. Domingo, depois da escola, uma breve escola dominical, domingo, depois da escola bíblica dominical, uma reunião com a diretoria da escola dominical, superintendentes, professores, alunos, secretários, em geral, domingo, depois da EBD. Amém, queridos? Nós queremos agradecer, queridos, os irmãos que patrocinaram o simpósio de teologia pentecostal. Amém? Pastor Davi Lopes, sua empresa de transportes DVR, nos ajudou. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso líder regional, que esteve aqui no sábado ontem, né? Os irmãos, quando precisar de gás, amém? Os irmãos vão descer a rua Faustino Siqueira, no primeiro quarteirão vai estar o Sete Gás, amém? A empresa do presbítero Marcelino, os irmãos, precisou de gás, aonde que é? Sete Gás, e é ligeirinho, em 2 minutos eles chegam em casa e o gás está instalado, viu, Cristiano? Glória a Deus. Foi? Sim. Vereador Alberto, né? A igreja voltou, ele deu uma ajuda também, nos ajudou, amém? E Bem-Estar, distribuidora de água lá na Vila Galvão, a irmã Regina, a congregação nos ajudou. E também Divinal Moda Gospel. Cadê o pastor Cristiano? Está ali fora, ele tem alguns servos e umas condições
que você não acha, imperdível, irmão, você não acha por aí o que o pastor Cristiano fez hoje para vender terra para mim, para alguns irmãos aqui, você não pode passar lá sem falar com ele, tá bom? Até de outra congregação. Até de outra congregação ele está sendo flexível aí, amém? Com cartão, sem cartão, ali na Divinal Moda Gospel, você não vai sair sem o seu tempo, amém? Glória a Deus. Aniversariante da semana, irmã Yara, cadê a irmã Yara? Está aí, irmã Yara? Vem cá, irmã Yara, aleluia. Irmã Yara, acompanha a irmã Yara para orar com ela aqui, ela é aniversariante, fez dia 31/1, amém? Está dizendo aqui, irmão, também que haverá cantina. Você investindo na cantina, você está investindo na obra de Deus, na ciência social da igreja, né? Tem 4 anos, sabe? Muito chão pela frente aqui também. Glória a Deus. Oramos pela irmã, nosso Deus e nosso Pai. Queremos apresentar a tua filha, Senhor, que o Senhor concede a ela, Deus, aleluia, no dia 31, Senhor Jesus, a graça, Senhor, aleluia, de mais uma primavera, mais um ano de vida, Senhor, se completar na vida dela, Senhor. Que esse novo ciclo, Senhor, venha abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, Senhor. É a bênção que nós te pedimos e no nome de Jesus nós te agradecemos. E saiam com as irmãs e com os varões na quarta-feira. Amém, irmãs? Amém, varão? Amém. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, o Senhor te abençoe, muitos anos de vida, muita felicidade. Isso. Os irmãos não esquecem de ajudar o preletor de ter o seu material lá, amém, irmãos? Com os livros, tem Bíblias aí também, na Divinal Moda Gospel. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Faz assim, amém? Deus abençoe todos os irmãos. O horário já está um pouco vencido, mas foi bênção, amém? Vai debaixo da bênção de Deus, aleluia. Que Deus conceda uma semana abençoada a todo o povo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com essa igreja agora e para sempre. Todos dizem amém. Terminado em nome de Jesus, não sai sem saltar o Senhor.